O último vídeo a gente terminou falando do tempo de 400 anos de silêncio e falando que esse tempo terminava em Zacarias. Mas, e nós com isso? Oi galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Laís. Eu sou a Lari. E eu sou o João. E antes de começar esse vídeo, deixa seu like, escreve um comentário aí pra nós e manda esse vídeo pra alguém especial. É isso aí, lá embaixo na nossa descrição estão os links de todas as nossas redes sociais, então vai lá, curte e segue, e faz essas coisas que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas voltando ao tal do Zacarias, que ninguém entendeu quem raios é Zacarias, mas é muito legal a história porque tudo nessa história não existe coincidência, mas sim um plano de Deus. E Zacarias acabou os 400 anos de silêncio quando ele estava indo prestar ali os sacrifícios do povo de Israel. E aí um anjo aparece para ele e fala que a mulher dele ia ter um filho. E esse filho ia se chamar João, e o mais conhecido como João o Batista. E o mais louco é que essa mulher, ela era parente de uma outra garota chamada Maria. E aí chega a história que a gente já conhece de Maria e José, os pais de Jesus. Então um anjo chamado Gabriel aparece a Maria e diz que ela ficaria grávida de Jesus através do Espírito Santo. Então acontece uma coisa bem louca no governo romano e eles precisam ir para Belém. E chegando em Belém não acham nenhuma hospedaria, nenhum hotel, nada para ficar, apenas um único lugar, um estábulo, uma estrebaria. E aí é ali mesmo que, sim, acontece o maior nascimento da história. O nascimento de Jesus acontece no lugar mais chinfrim que podia ter em Belém. E aí é tão louco porque a divindade de Jesus ela já é percebida aqui, porque aparece uma estrela nos céus e alguns magos do Oriente enxergam essa estrela e eles só têm um desejo: encontrar o Messias, que é o motivo daquela estrela. E aí, então, encontrando Jesus, eles entregam 3 presentes para eles: ouro, incenso e mirra. E aí então, para cumprir a lei de Moisés, o pai e a mãe de Jesus, que eram José e Maria, levam ele para ser apresentado no templo. E lá eles conhecem um homem chamado Simeão. A Bíblia fala que Simeão ele era um homem de Deus, e quando Simeão olha para Jesus, enxerga Jesus, ele toma ele nos braços e ele fala: Deus, pronto, teu servo viveu o bastante já, porque enxergou o Messias, porque viu a salvação do mundo. E é aqui que é a primeira vez que a Bíblia fala que alguém reverencia Jesus como o Salvador do mundo. Então o propósito do nascimento de Jesus foi salvar toda a humanidade. Isso está escrito lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o ministério de Jesus começa no seu batismo, que aquele João Batista, o filho de Zacarias, que é primo de Jesus, mais ou menos, aquele que a gente falou, o próprio João Batista, ele batiza Jesus, e aí acontece uma cena muito legal que o Espírito Santo desce em formato de uma pomba, e aí escuta uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me dá alegria, a quem bota sorriso nos meus lábios. E então Jesus ele vive o que a gente chama de ministério durante 3 anos, curando, expulsando o demônio, fazendo bem para as pessoas. E aí então no 3º ano ele é levado morto, crucificado, e aí no 3º dia ele ressuscita. Mas a história não acaba por aí. Jesus aparece de novo para seus discípulos. E Pedro, um dos discípulos, é chamado de canto por Jesus. E Jesus faz uma pergunta muito clássica para Pedro. Vira Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele faz isso 3 vezes, e as 3 vezes Pedro vira para Jesus e fala: sim, eu te amo, Senhor. E na última vez Jesus vira para o Pedro e fala assim: então apacenta, então cuida das minhas ovelhas. E é aqui que então Jesus institui Pedro como primeiro pastor da igreja, da história da igreja. E antes de subir aos céus, Jesus deixa mais 2 mandamentos para eles, que é: amem uns aos outros e preguem o evangelho a toda criatura. E na semana que vem a gente vai conhecer mais sobre essa história louca que é o Natal. Isso, semana que vem vai ter a parte 3 falando sobre o que a igreja faz então com toda essa loucurada que é Jesus nascer, Jesus morrer, ressuscitar, subir aos céus, dar os mandamentos. É isso aí. Então, valeu, falou!